paz, meus queridos, bom dia. Bom dia na presença do nosso amado Jesus. Como é maravilhoso nós estarmos em Cristo, porque em Cristo nós passamos a fazer parte de tudo. Em Cristo nós passamos de rejeitados a aceitos, amados do Senhor. Como é maravilhoso isso! Saber que nós somos filhos amados do Pai. E por isso, nessa manhã, nós podemos ter a certeza de que a proteção, o cuidado, o amor dele estão sobre nós. Podemos até estar numa situação difícil, mas ele tem o controle de tudo. E ele nos incentiva a cada dia mais estarmos posicionados no centro da sua vontade, para que assim ele possa realizar milagres em nossa vida. Eu quero ler com vocês hoje Ezequiel 22, 30. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Ninguém o Senhor achou naquele lugar. E nós podemos ver que esse texto de Ezequiel 22, 30 é uma solicitação divina. É o próprio Eterno dizendo que Ele quer que os seus filhos orem, jejuem, busquem a presença de Deus, se coloquem na brecha para que a cidade não seja destruída. Ou seja, a sua vida não seja destruída. O seu lar, a sua família, os seus negócios, a sua igreja, o seu ministério não seja destruído. Cabe a cada um de nós nos colocarmos na brecha, ou seja, naquele lugar onde nós estamos atentos para ver se o inimigo quer fazer algum mal para as nossas vidas, para as vidas do nosso próximo. Precisamos estar atentos e nós podemos ver também em Jeremias 29, 7, quando o Senhor diz: e procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Seja um líder, seja um cristão, seja alguém que está nos trabalhos da igreja, que está na obra de Deus, que está trabalhando a favor do reino e quer viver milagres, tem que estar na brecha. Não há milagre sem oração, sem clamar ao Deus Todo-Poderoso, que é o único que tem todo o poder de mudar geografias, histórias, mudar estações, mudar ciclos na minha vida e na tua vida, meu irmão. Mas é a oração que nos conecta ao Pai, que nos faz ter uma comunhão de intimidade com Ele, e assim Ele pode responder ao nosso clamor. Deus quer mudar a vida de cada um dos filhos seus e também Ele quer nos dar o melhor dessa terra. E isto é promessa. Mas nós não podemos caminhar como se nós não dependêssemos dEle. Nós somos completamente dependentes da misericórdia, do amor, da bondade, da proteção do Pai. O dia em que Jesus entrou na nossa vida, tudo mudou. A nossa vida foi transformada por completo. E hoje nós dependemos dele, que é o Senhor dos milagres, o Senhor sobre tudo e sobre todos. O único que tem poder de expor principados, potestades e trazer paz à cidade. É o único que tem o poder de frear o ódio que o inimigo tem contra as nossas vidas e nos trazer paz e esperança para prosseguir. Em nós e através de nós se cumprirá o que está escrito em Jeremias 29, do 5 ao 7. Edifiquei casas e habitai nelas,
Plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a marido, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos então, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Aleluia, em nome de Jesus. É assim que nós vamos viver os milagres que Deus tem para as nossas vidas. É interesse dele que tenhamos uma descendência poderosa. Mas nós precisamos, para ter direito de um futuro de esperança, crer nele, clamar pelo seu nome, acreditar que mesmo em meio ao caos, ele está trabalhando. Mesmo em meio à maior agitação e frustração, quando oramos pela paz da cidade e nos colocamos na brecha, ele nos ouve e traz solução para situações que envolvem o nosso dia a dia. Um líder, um cristão na brecha que vive milagres, ele tem uma forma de pensar, agir e desenvolver o seu caráter completamente diferente do que as pessoas do mundo fazem. O que ele faz e como ele administra as situações, as questões seletivas na sua vida é que chamam a atenção, porque ele tem intenção de cumprir a vontade do Senhor. Ele, no meio dos seus negócios, da sua vida ministerial, junto à sua família, ele tem o desejo de realizar a vontade do Senhor. E é exatamente isso que nós podemos ver, se abrirmos a Bíblia, nós podemos ver na vida de Ciro, em Isaías 45:1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante da sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não mais se fecharão. Aleluia! O Senhor chama Ciro de ungido e levanta Ciro como líder, como um perfil ousado, destemido e cheio de qualidades. Ciro tinha o nome de Caurash, que na língua persa significa pastor da parte de Deus. Agora, por que Deus falou assim de Ciro? Porque Ciro cuidava da sua lavoura, do rebanho, cuidava do povo, cuidava de todas as coisas. Ele tinha a vida de Deus no seu caráter e por isso se importou com a causa opressora na qual aquele povo se encontrava. A dor do próximo era a sua dor. E hoje fica uma pergunta: será que eu e você somos conhecidos no trono de Deus como ungido, servo e pastor de Deus? Pois é, Ciro foi reconhecido assim, porque não deixou que o povo vivesse em opressão, porque não deixou que o povo vivesse à deriva, mas ele trabalhou de forma política e diplomática e os tirou da opressão dos medos persas e também do povo da Samaria. Ele foi um rei diferenciado, ele foi um rei que libertava os oprimidos, ele foi um rei que tinha um coração diferenciado de todos os demais líderes da sua época, e assim deve ser comigo e com você neste tempo em que nós estamos vivendo. O nosso caráter deve ser diferenciado, o nosso coração deve ser diferenciado. Nós devemos estar vigilantes, devemos estar na brecha para ver o que Deus quer que nós façamos, devemos estar no centro da vontade de Deus
para que Ele realize em nós os seus propósitos. Nós vemos ali em Ezequiel, como eu já li, eu repito para vocês, e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, e que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Como cristãos, meus queridos, nós devemos manter-nos na brecha e sempre ter um coração disposto a ouvir a voz do Senhor para podermos viver milagres. Nós entendemos que o texto de Ezequiel 22:20 é um chamado de Deus, é uma solicitação para mim e para você, para que nós possamos nos colocar no centro da vontade de Deus. É o próprio Eterno dizendo que os seus filhos têm que orar. É o próprio Deus dizendo que nós devemos ter comunhão com Ele, que nós devemos jejuar, que nós devemos estar dispostos a ouvir a sua voz para que nada do que está ao nosso redor seja destruído. Aleluia! Nós devemos orar, sim. Orar pelo próximo, orar, porque esse é o Deus que pode intervir em toda a história, transformando rumos que estavam destinados à destruição e fazer uma reviravolta, trazendo vitória, bênção e a sua paz. Mas Ele precisa que os seus líderes, que os seus cristãos, que os seus filhos se posicionem, que estejam de acordo com a palavra de Deus. Veja, nós temos 4 pontos que são primordiais na vida de Ciro, que foi chamado de ungido do Senhor, e como cristãos, eu e você precisamos ter também. Mas nós temos que ler de novo o que diz ali em Isaías 45:1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a qual eu tomo pela mão direita para abater as nações diante da sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Queremos portas abertas? Então temos que fazer como esse rei, acreditar que Deus vai fazer. Se você crer, Deus vai fazer. Se você orar com fé, as portas vão se abrir. Talvez você esteja apenas olhando para as situações que estão impedindo você de acreditar. Talvez os seus olhos estão presos às evidências, às circunstâncias. Os fatos não favorecem você a crer. Então, meu querido, minha querida, rompa com esse sistema que está minando a sua fé, que está impedindo você de prosseguir, que está impedindo você de ver milagres, porque Deus está com você. Mas esses empecilhos estão tirando a medida de Jesus da tua vida. Aleluia! Ciro morava num palácio e manteve a cultura de Deus no seu caráter. Nada fez com que ele se afastasse dessa presença, desse caráter, pois ele se permitiu ser influenciado por Sadraque, Mesaque e Abednego. É importante você acreditar que Deus vai fazer. Sim, Ele vai fazer. Mesmo quando todas as circunstâncias ao redor estão dizendo que isso não vai acontecer, Deus é poderoso para fazer. E se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. E nós também temos que mudar a nossa maneira de pensar. Sem mudar a qualidade dos nossos pensamentos, a nossa vida não muda. Se nós temos pensamentos de derrota, incredulidade, desconfiança, fraqueza, pensamentos como: será que eu sou capaz? Será que eu vou conseguir? De dúvidas, então a nossa vida não muda. É por isso que muitos e muitos e muitos aceitam Jesus, mas as suas vidas
continuam as mesmas. Não respondem dignamente com atitudes, com pensamentos de fé, perseverança, coragem e determinação. Queridos, quando nós mudamos o nosso pensamento e a nossa cultura, o nosso modo de ver o que Deus quer fazer, tudo muda. E é isso que está escrito em Romanos, no capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oh, glória! Você não pode viver de acordo com o seu ambiente social, de acordo com o que os outros dizem ao teu respeito, de acordo com as palavras negativas que foram lançadas contra a tua vida. Você deve viver de acordo com aquilo que Deus diz que você é. Herdeiro das suas promessas com Cristo Jesus. Provérbios 23, 7 nos diz que assim como o homem pensa, assim ele é. Se você pensa que não consegue, não consegue. Mas se você crê no seu Deus Todo-Poderoso, você vai além das fronteiras. Você vai passar por cima dessa circunstância contrária e você vai avançar. Você vai prosseguir, você vai romper no sobrenatural, aleluia. E a terceira coisa que nós temos que fazer é fazer exatamente o que a palavra de Deus ordena. É muito bom entender que Deus jamais falhou na sua palavra e também não falhou nas suas promessas, porque nós podemos ler em Josué 21, palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. E nós servimos ao mesmo Deus. Tudo que está aqui nessa palavra, o teu respeito vai se cumprir. Se você tomar uma atitude de fé, pensamento de fé, pensamentos e caráter como o caráter de Cristo. Nós temos que fazer o que a palavra de Deus ordena para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos negócios, para o nosso ministério e o momento que estamos vivendo, assim como Ciro fez para se tornar o homem mais notável. Eu e você, se vivermos assim, vamos fazer a diferença nessa geração. Eu e você vamos ser a resposta para essa geração. Aleluia. E com certeza nós vamos ter o resultado acima do desejado. Deus vai fazer muito mais do que eu e você pensamos ou imaginamos. E não se trata de insatisfação, mas de buscar superar sempre para ter um resultado acima do desejado. É ter fé, é crer que Deus pode fazer sim, infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos, e que os caminhos do Senhor são diferentes dos nossos, que os caminhos do Senhor são mais amplos, os pensamentos do Senhor ao nosso respeito são muito mais amplos. E Ele nos diz, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Nós podemos ver isso em Romanos e em Jó. Nós continuamos lendo, porque segundo a obra do homem, ele lhe paga e faz a cada um segundo o seu caminho. Aleluia. Que realmente nós possamos
olhar para a vida desse rei e esses pontos se tornem uma verdade na nossa vida. Enquanto nós, homens e mulheres de Deus, como líderes e cristãos aprovados, que você, que eu, que todos nós estejamos sempre na brecha, vivendo milagres, ouvindo a voz de Deus, sendo tocados pelo seu imenso amor e nos deliciando com a sua bondade, misericórdia, com a sua fidelidade. Queridos, vocês são um servo ungido do Deus Todo-Poderoso, um líder, um cristão que caminha com foco na palavra e que tem os seus desejos sustentados pelas promessas do Eterno. Queridos, é assim que eu e você vamos ter uma vida plena, ampla. É orar, jejuar, buscar a face do Senhor, estar dispostos a ouvir a sua voz e o seu direcionamento para as nossas vidas, e então eu e você passaremos a viver uma vida plena, abundante, próspera, feliz. Mesmo que ao nosso redor ainda haja muitas circunstâncias contrárias, o poder de Deus está acima de todo e qualquer problema que possa nos afetar. Por isso estamos felizes, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. E se estivermos na brecha, vamos viver milagres inimagináveis em nossa vida, em nome de Jesus. Amém?